Eu vou te falar, assim, eu já acompanho greve de transporte público, inclusive do metrô, né? Que é o que tem de mais recorrente há alguns anos. E eu vou te falar que eu nunca vi uma queda de braço tão firme, uma bagunça, né? Como a gente está observando agora. Porque não é que não há um consenso. A versão que um lado apresenta é exatamente a oposta ao que o outro lado apresenta. Aí no meio da bagunça está a população. Estamos nós, sem saber quando vamos poder dispor do transporte sobre trilhos de novo. O que aconteceu foi o seguinte: ontem à noite houve a decisão, por volta de 10 da noite, de que não haveria funcionamento hoje do metrô, que haveria a greve. O metrô foi comunicado e recebeu ali uma decisão da Justiça, né, um comunicado do metrô, e a decisão da Justiça de que as catracas poderiam ser liberadas, porque era o que o metrô exigia para continuar trabalhando, que os trabalhadores falavam, se vocês abrirem as catracas, a gente mantém a operação. E aí a Justiça recomendou essa operação. Vazou uma circular que está assinada pelo presidente do metrô, que, segundo o governo do estado, é da madrugada e autorizava a abertura do metrô com os funcionários trabalhando ali. E o sindicato falou, recebemos isso, beleza, vamos colocar os trens para circular. E aí, do nada, eles disseram que o metrô entrou com uma ação na justiça suspendendo essa história da catraca. E, de fato, isso aconteceu. E eu vi a decisão, eu li a decisão e nela o juiz argumenta que, diante do pedido do metrô para não abrir catracas, foram colocadas regras para que a greve possa acontecer com prejuízo menor à população. Então, a Justiça determinou 60% de funcionamento mínimo nos horários entre pico e no pico 80%. Então, agora, o 1h14 é entre pico, né? À tarde é entre picos, a gente já deveria estar com 60% dos trabalhadores ali agindo, com o metrô circulando. O que o governo está dizendo? Que os metroviários não querem voltar a trabalhar, porque não aceitam isso. Querem as catracas abertas. Já os metroviários dizem que estão a postos. Desde o momento em que o governo autorizou a abertura de catracas, eles estão ali com o pessoal com o mínimo necessário para retomar a operação. Só que o metrô tem que ir lá e falar, abram as catracas que a gente começa. Então, assim, no fim das contas, ninguém sabe o que está acontecendo, qual versão é a verdadeira, né? O fato é que as estações estão fechadas, há alguns funcionários em algumas estações, não sei se o suficiente para que a operação seja retomada, porque o sindicato fala uma coisa, o governo do estado fala outra. Agora, está rolando no Palácio dos Bandeirantes, daqui a pouquinho a nossa reportagem vai trazer detalhes, uma reunião entre metrô e o governador Tarcísio de Freitas, que chegou a colocar nas redes sociais dele a nota do metrô falando em abertura de catraca. Joel, teve gente que saiu de casa quando ouviu a informação de que iam liberar a catraca e foi para a porta do metrô. Pô, vou ter transporte para ir trabalhar, e até agora não teve. Até agora não aconteceu nada. Então tá essa queda de braço, a população no meio sem saber o que fazer, reunião rolando no no Palácio dos Bandeirantes, e mais à tarde, por volta das 6, o sindicato vai fazer uma nova assembleia para decidir se a greve continua amanhã. Então, além da bagunça de hoje, ainda estamos com a sexta-feira em risco, porque não sabemos se a operação vai voltar ou não. O que geralmente acontece em outros anos, e aí eu não estou falando que o governo está certo ou está errado, mas geralmente há uma proposta. Um procura o outro, né? Geralmente o governo procura o sindicato por meio do metrô, faz uma contraproposta e leva para o Tribunal Regional do Trabalho. Dessa vez não, foi uma liminar pedindo o retorno desses trabalhadores à função. E agora eles não voltaram a trabalhar ainda. O que saiu nessa liminar? Você disse aí alguns pontos. Seria importante repetir para eu tentar esclarecer uma coisa aqui. Vamos lá, você disse que a Justiça exigiu que 80% dos trabalhadores estejam disponíveis no horário de pico. E 60% no horário de interpico, aqui, que é o meio do dia. Isso já é determinação judicial? É determinação judicial. E independe da abertura da catraca ou não? Na verdade, veta a abertura da catraca. Veta a catraca da abertura. Porque o que o juiz que deu essa liminar decidiu é que o metrô pediu para que as catracas não fossem abertas. Então, diante disso, tem aí uma determinação de funcionamento mínimo. Sabe por que é importante essa liminar? Porque você tira o poder de exigência do sindicato. Exato. Agora é ordem judicial, filhinho. É ordem judicial. O juiz lá determinou que tem que ter 80% dos funcionários ali, independente da vontade deles de abrir catraca ou não, 80% tem que estar lá para trabalhar no horário de pico e 60% entre os horários de pico. Então você tira o poder do sindicato de cara. Essa liminar é importantíssima. Agora,
Quem descumprir isso vai estar descumprindo uma medida judicial e tem que arcar com as consequências. Que é uma multa de R$500 mil. Eu estou conversando com algumas fontes do governo de São Paulo e a informação que eu tenho aqui é de que eles já estão pedindo para que a justiça aplique essa multa no sindicato. É um caminho interessante. Porque se de repente o sindicato fala, olha, eu quero isso, quero que abre tudo, você abre de cara, você não consegue nunca resolver o problema. Tem que meter a justiça. Tem que meter a justiça no meio da negociação, como aconteceu agora. Porque senão eles vão ficando cada vez mais fortes e passam a fazer cada vez mais exigências nesse sentido. E você vai ficando cada vez mais refém. Porque hoje foram essas exigências. Vamos supor que essas exigências sejam atendidas. No ano que vem podem pintar outras exigências. E não pode ser fácil assim. Sabe? Todo mundo tem direito de cobrar melhorias para a categoria, para você próprio. Agora, ferrando a população, não. Isso é muito grave. Você interfere com a vida de milhões de pessoas. Você muda uma cidade. Você ferra uma cidade. Então não pode ser simples assim. Essa liminar é interessantíssima e importantíssima para colocar limites na parada. Para dizer o seguinte, olha, a negociação ela pode até ser aberta, ela será aberta. Por isso que tem reunião agora aqui com o governador e os membros do metrô. Isso. Né? Não sei se o sindicato vai participar ou não. Não vai, e tal. não vai. Acho que é até um segundo passo. Pode ser até um segundo passo. A princípio, o que deve acontecer depois é uma reunião do metrô com o sindicato, mas o sindicato em si, direto com o governador, não deve se reunir. Exato. Então essa liminar, ela tira esses poderes do sindicato. Então os caras vão ter que voltar ao trabalho de um jeito ou de outro. Vão ter que voltar ao trabalho? Não. Vão ter que voltar a atender a população de São Paulo. Prestar o serviço para os patrões. E os patrões são os passageiros. E o governo do estado, ao mesmo tempo, manda uma mensagem com essa determinação judicial que não será assim daqui para frente, que a discussão não vai ser assim. A gente pode até negociar, mas com vocês trabalhando. Porque se vocês não trabalharem, a justiça vai estar em cima de vocês. Compreendem? Acho que o caminho ele foi correto nesse sentido. Um caos, esse caos que nós vimos hoje de manhã, é totalmente desnecessário. Agora, o que nós temos que fazer é torcer para que cumpram a decisão judicial, para que o cidadão paulistano tenha pelo menos a possibilidade de retorno hoje, né? Retornar para casa, os que foram ao trabalho, retornarem, e que se não tiver cumprimento à risca da determinação judicial, que seja cobrada mesmo as consequências. E daqui para frente é aguardar uma possível negociação com o transporte funcionando. Então vamos aguardar aí os desdobramentos de mais esse momento muito ruim que São Paulo vive. Esse momento canalha que São Paulo está vivendo aqui para com as pessoas que aqui vivem. As pessoas que dependem do transporte público, repito, já caótico diariamente e hoje então nem se fala, Aninha. Não, nem fala, Joel. Muita gente que está insistindo em trabalhar usando aplicativo, né? Que também durante o período da manhã, principalmente, entra naquela tal de tarifa dinâmica, né? Que cobra mais caro dependendo da condição da cidade. Então, se está chovendo, se está em horário de pico, se está num dia de greve. E essas pessoas não vão ser ressarcidas. Esse é o grande lance da greve e que é super importante que a gente discuta também, porque todo mundo tem o direito de reivindicar. Isso está na lei, isso está na Constituição. Só que o alvo acaba sendo a população. Esse é o problema. E não quem diretamente pode interferir nessa questão, que é o poder público. Seu direito vai até onde? Até onde eu começo a atrapalhar a vida do outro. Exatamente. Isso é o limite da liberdade, né? Não é? É isso.